Estamos começando mais um planejamento de trabalho e nessa quarta-feira o nosso grande destaque, além da continuação da terceira rodada da Liga dos Campeões, é a outra semifinal da Libertadores, o jogo de ida entre Botafogo e Peñarol. Botafogo com uma cotação bem esmagada, de bem favorito. Peñarol que conseguiu eliminar o Flamengo e sonha em chegar mais uma vez na final da Libertadores. Peñarol que tem muitos títulos da Libertadores, o Botafogo é a primeira vez que consegue chegar numa semifinal. Além disso, nós temos o Cruzeiro enfrentando o Lanús pela semifinal da Sul-Americana, também um jogo bem complicado para o Cruzeiro, né? Um time argentino, sempre muito difícil de se enfrentar. E como eu falei, na terceira rodada da Liga dos Campeões, temos Barcelona e Bayern de Munique, temos Liverpool fora de casa contra o Leipzig, Atalanta e Celtic e outras cotações mais esmagadas, como o City enfrentando o Sparta Praga, o Atlético de Madrid enfrentando o Lille, que acabou de vencer o Real Madrid, e a Inter de Milão enfrentando o já desesperado Young Boys. Além disso, a gente tem outros jogos complementares nessa quarta-feira. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quarta, dia 23 de outubro. Bom, vou começar esse planejamento como sempre pedindo o seu like no vídeo antes que você esqueça, e eu também esqueça de te pedir no futuro. Quero começar às 11h30 da manhã no jogo da Europa League do Bodo Glimt com o Braga e vamos até Peñarol e Botafogo, Botafogo e Peñarol na Libertadores. Dá para você trabalhar vários jogos, o grande problema, óbvio, são os jogos das 16 horas, onde eu costumo brincar, né, com esse encavalamento, e você acaba tendo uma dificuldade um pouco maior, se você é um trader principalmente, de lidar com essa quantidade de jogos ao mesmo tempo e essa divisão de atenção. Fechou? Se você não é inscrito no canal, também fica o convite para você se inscrever. Esse não é um canal de palpites, esse não é um canal de tips, apesar de você encontrar algumas indicações por aqui. A minha ideia é colher a maior quantidade de informações junto contigo, né? Eu vou fornecer o que eu consegui encontrar do lado de cá, você me ajuda nos comentários aí do seu lado, para que a gente consiga chegar o mais bem preparado nas partidas possível, tá bom? Seja você um trader ou um punter. Vamos começar com a Europa League então. Temos Braga e Bodo Glimt às 11h30. Galatasaray e Elfsborg eu vou deixar como um jogo complementar, mas Braga e Bodo Glimt eu venho com o intuito de trabalhar o mercado de gols, tá? O Braga, nesse momento, teve uma vitória e uma derrota, 4 gols sofridos e 2 gols marcados, e o Bodo Glimt vem de uma vitória e um empate, com 3 gols marcados e 2 gols sofridos. O Bodo que complicou a vida do Porto, né? O Porto que jogou contra o Bodo Glimt na casa do Bodo Glimt e perdeu por 3-2. A cotação do Porto era uma cotação de favorito, ele acabou se complicando como era esperado, porque o Bodo é um time muito chato. E agora enfrenta o Braga em Portugal. O Braga é favorito por jogar dentro de casa, está acostumado a jogar essa competição, não é mais um iniciante na Europa League, mas o Bodo Glimt continua sendo um time muito traiçoeiro, por isso eu não vou te indicar nada a favor do Braga assim de cara, uma aposta seca. Tá? Se você quiser muito trabalhar a favor do Braga, tenta buscar uma cotação um pouco mais elevada. Eu venho com o intuito de trabalhar ambas marcam por aqui, né? Não é a minha metodologia, mas eu acho que é um cenário interessante, principalmente se for com uma cotação melhor. Essa aqui é uma cotação bem ruim, e um cenário também de 2,5 gols, tá? Vou colocar aqui para pelo menos 2 gols. Dá para você trabalhar correção de preço nesse tipo de jogo se você é um trader? Dá. Problema, é um pouco arriscado, tá bom? São duas equipes que sabem jogar de maneira reativa no contra-ataque, então mesmo que o Braga não consiga entregar um bom início de jogo para fornecer o mercado que ele espera nessa cotação de 8,75, você pode ter um Braga sabendo contra-atacar o Bodo Glimt e ser pego ali de calça curta, então toma um pouco de cuidado em relação a isso. Tá? Passando para a Liga dos Campeões, 1h45 a gente tem a Atalanta com o Celtic. No cenário de classificação, a Atalanta está um pouquinho melhor. A Atalanta venceu, fora de casa, se não me falha a memória, o Shakhtar Donetsk por 3-0 e empatou 0-0 com o Arsenal, num jogo onde a Atalanta teve chance de fazer o seu gol de penal e acabou não conseguindo marcar. Né, o goleiro Raya fez uma boa defesa, mas também o Reteg bateu 2 penais 2 vezes, né, o pênalti e o rebote bem ruim. E o Celtic vem de um cacete sofrido para cima do Dortmund e uma vitória no primeiro jogo. Eu só não me recordo contra quem foi. Foi contra o Slovan Bratislava. Então o Celtic meteu 5 no Bratislava, 5-1. Aí todo aquele saldo que ele tinha construído, um saldo de 4 gols, ele perdeu quando tomou 7 para o Dortmund, né? Então, hoje, o saldo do Celtic já é negativo, né? Sim.
Saldo de -2 do Celtic, depois do cacete sofrido pro Dortmund. Entre mortos e feridos, pelo menos o Celtic teve essa goleada e essa vitória para cima do Bratislava. Senão o saldo do Celtic seria horroroso e a pontuação do Celtic seria ainda pior, né? No caso, enfrentar a Atalanta fora, obviamente é um adversário bem difícil e acaba sendo um adversário direto, né? Então, eu não consigo, pelos moldes, pelo estilo do Celtic, eu até poderia cogitar um Celtic tentando mirar na pontuação, fazendo um jogo um pouco mais defensivo, mas pelo estilo do Celtic, pelo que a gente conhece dessa equipe, não me parece ser um jogo de comadre, não me parece ser um jogo onde o Celtic tente jogar de uma maneira reativa, recuada, não me parece. O Celtic foi na casa do Dortmund, saiu na frente do Dortmund e depois tomou um cacete. Então não me parece ser um time que vai ficar recuado, tá? Por isso, eu não vou te indicar uma cotação de 1,45 para você trabalhar seco a favor da Atalanta, apesar de entender que a Atalanta hoje é muito mais time do que o Celtic. A Atalanta é a atual campeã da Europa League. Disputou Supercopa com o Real Madrid recentemente e tudo mais. Porém, o Celtic é um time kamikaze. Mesmo em cenário onde o Celtic pode trabalhar esse jogo como um jogo de pontuação, não precisando se expor tanto, o estilo do Celtic faz com que a gente acredite num Celtic muito mais exposto. E essa exposição, esse estilo kamikaze, faz com que qualquer entrada a favor do favorito seja um pouco mais difícil. É só ver o jogo do Dortmund, né? Se não me falha a memória, o jogo do Celtic contra o Dortmund, o Celtic, se ele não abriu o placar, ele empatou o jogo. Quer ver? Celtic Dortmund 7-1. Aqui, ó. Ele abriu o placar. Não, ele empatou o jogo. Ele tomou o primeiro gol aos 7 e empatou aos 9. Então ele tem condição de tentar segurar a Atalanta ou até mesmo sair na frente da Atalanta. Theo, eu quero trabalhar muito a favor da Atalanta. Bom, não tem problema. Você só busca uma cotação um pouco mais elevada que vale um pouco mais esse risco do estilo kamikaze do time do Celtic. De resto, provavelmente a gente vai encontrar aqui cotações esmagadas no ambas marcas, como já era esperado, e também no 2,5 gols. Mas é o cenário, ou são os cenários, que eu te indicaria trabalhar nesse jogo, tá? Você pode até buscar algo a favor da Atalanta, mas, por exemplo, a Atalanta perdendo o jogo, ou a Atalanta empatando esse jogo até o segundo tempo, ou você acreditando numa Atalanta muito mais goleadora, buscando um handicap asiático, o que eu já tomaria um pouco de cuidado, né? Porque a Atalanta vencendo esse jogo contra o Celtic, pensando em classificação, ela chegaria a 7 pontos. Não é uma pontuação ruim, tá? Não há necessidade da Atalanta se expor tanto, às vezes, para colocar a pontuação em jogo. Então, eu tomaria cuidado com essa ideia de goleada da Atalanta com muita facilidade. Nem sempre você vai encontrar o Celtic tomando goleada ou goleando um time. Mas eu gosto desse cenário de, no máximo, 2,5 gols, tá? Acho que 3 gols nesse jogo pode ser interessante. A cotação pré-live não é boa. Nem do ambas, nem do 2,5, nem do 1,5, nem da Atalanta. Todas as cotações desse jogo para mim são ruins no pré-jogo. Então, eu te aconselho buscar uma cotação ao vivo, tá? Próximo jogo, Young Boys e Inter. Aqui a gente já tem um cenário de desespero. E esse cenário de desespero faz com que essa cotação da Inter, de novo, de 1,36, ela não, na minha convicção, tá? Na minha concepção, ela não seja tão fácil de se trabalhar. Olha só, o Young Boys jogou 2 jogos na Champions até o momento, perdeu os 2. É o último colocado na tabela com -8 de saldo. Se você olhar só isso, você já vai vir todo se coçando, todo assanhado para um back Inter. E eu não estou aqui para tirar a sua ideia de trabalhar a favor da Inter não, tá? Eu só vou te dar um cenário que pode complicar um pouco mais estar a favor da Inter. A Inter conseguiu uma vitória e um empate na competição e joga contra um time ameaçado de já, às vezes, nem ter chance de classificação. Então o Young Boys precisa começar a vencer imediatamente. Com isso e com o apoio da torcida, é muito provável que a gente veja um Young Boys exposto dentro da sua casa, se expondo. Com o time exposto, é claro, você vai encontrar muito mais facilidade para a Inter de Milão jogar. Como que a Inter de Milão joga? Para quem não conhece o time do Inzaghi. O time da Inter geralmente tem muito mais condição técnica do que o adversário. Então ele tem a capacidade de fazer aquela blitz lá na área do adversário. Só que ela não faz isso. A Inter joga até o meio-campo, chama o adversário um pouco para cima para poder jogar as bolas nas costas da última linha. Principalmente, não sei se o Di Marco já está recuperado, mas principalmente com o Di Marco e Dumfries, os laterais /pontas da Inter de Milão. E ali você tem cruzamento para dentro da área, para o Thuram, para o Lautaro, é onde a Inter consegue se criar muito bem, tá? Além das bolas aéreas, claro. Então, você tendo um Young Boys que já vai comprar esse jogo ofensivo, para a Inter é excelente. A Inter não vai precisar fazer aquele jogo
de back favorito padrão, aonde o adversário não toca na bola e ela controla o jogo completamente. Não. Provavelmente vai ser um Young Boys tentando ser agressivo, subindo linha, tentando pressionar a Inter no campo ofensivo e a Inter tendo todo o espaço do mundo para contra-atacar. Por isso eu não gosto de te indicar essa odd 1,36, porque é possível que a Inter demore um pouco mais para encontrar os espaços. O Young Boys pode encaixar uma boa marcação, o Young Boys vai fazer um jogo agressivo. Com esse jogo agressivo, ele pode, por exemplo, marcar gol na Inter. Quanto é que tá ambas marcam aqui, ó? 1,91. A Inter pode vencer esse jogo, mas o Young Boys pode ter a chance de marcar gol por aqui. Outra coisa, o 2,5 também me agrada muito. Por quê? Se é um Young Boys agressivo, é uma Inter que vai encontrar espaço nas costas da última linha do Young Boys. Seja por capacidade da Inter, seja por problemas defensivos e fragilidades defensivas do próprio Young Boys, tá? Então é sim um jogo que a gente pode terminar vendo a Inter de Milão vencendo, mas 1,36 nunca vai ser uma cotação confortável, porque a Inter não vai jogar sozinha esse jogo. Ela vai jogar contra um time que quer e precisa atacar. Então, se você pretende trabalhar a favor da Inter, busca uma cotação mais elevada ou mira, então, o mercado de gols, tá bom? O Young Boys não pode sair desse jogo derrotado, muito provavelmente sairá, mas, óbvio, eu tô falando aqui na ideia do Young Boys, ele não pode sair derrotado, então ele vai para cima para poder vencer e ele vai ceder espaço para o que a Inter tem de melhor, que é o jogo reativo nas costas da última linha, tá bom? Além disso, Barcelona e Bayern de Munique. Esse jogo aqui a gente conhece muito bem, né? Em 2020 tivemos um 8-2 para a equipe do Bayern em Portugal, né? Nas quartas de final da Liga dos Campeões. Depois, em 2 fases de grupos, o Bayern de Munique deu um cacete no Bayern, no Barcelona, né? 2021, fase de grupos, 3-0 Bayern em Barcelona e 3-0 Bayern em Munique. Depois, em 2022, na fase de grupos, 2-0 em Munique, 3-0 em Barcelona para a equipe do Bayern de Munique. Então, o Bayern de Munique vem tendo aqui um grande freguês. A última vitória do Barcelona foi em 2015. Em 2015, em casa, 3-0 contra o Bayern. Então, para mim, é um jogo para correção de preço aqui inicialmente. A gente não tem, você perceba que a gente não tem o mercado traçando o Barcelona como favorito. Por quê? Respeito, né? Por mais que o Bayern venha de uma derrota contra a equipe do Aston Villa, por 1-0, se não me falha a memória, aqui ó, o Bayern de Munique também é um time que vem trucidando todo mundo, a maioria dos times na Alemanha, né? Então, na minha opinião, é um mercado muito mais respeitoso pelo que o Bayern vem fazendo com o Barcelona nas últimas Ligas dos Campeões. Como a gente viu nos últimos jogos, 2-0, 3-0, 3-0, 3-0, 8-2, 3-2, nem sempre o ambas marcam acontece. E tá com uma cotação de 1,33. Então, não, na minha concepção, ele é um cenário ok de se traçar, mas a cotação é uma merda. Não tem problema nenhum de falar que a cotação é ruim não, tá? A cotação é uma bosta. Por que ela é uma bosta? Se você pegar os últimos jogos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só aconteceu, ambas marcam 1 em 2. E aqui nós temos 1,33. Então não era para estar 1,33, era para estar muito mais alto, pelo que vem acontecendo no histórico recente. Claro, o mercado coloca assim, porque ele já coloca toda a margem da casa de aposta, ele já coloca todo o seu entusiasmo de achar que vai ser um jogaço, 2-2, 3-3, 4-4. Pode até ser, mas poderia ser com uma cotação mais elevada, né? Então eu não compro essa cotação no pré-live. O 2,5 a 1,36 também não me agrada. Já tivemos jogos aqui, ó, com 2-0, já tivemos jogos que não bateu esse 2,5, mas é claro, se for com uma cotação mais elevada ao longo do jogo, é sim um cenário cabível, tá? Estar a favor do Barcelona ou do Bayern de Munique simplesmente pelo peso da camisa ou por confiança, eu não acho que é um embasamento tão forte, tá? Porque o Barça do Hans Flick conhece boa parte dos jogadores do Bayern de Munique, ou pelo menos a base, tá? O Hans Flick conhece pelo menos a base do Bayern de Munique. Tá bom? Então é um Barcelona que vem jogando mais, só que é um Barcelona também que vem sofrendo. Então é de se imaginar um Barcelona podendo agredir o Bayern, podendo prejudicar o Bayern de Munique, mas tendo que lidar com os seus problemas defensivos. O Hans Flick é um treinador muito agressivo e que não tem problema nenhum de tomar ataque. É um time que vai ceder oportunidade. Então esse ambas marcam, ele é cabível sim, desde que a gente tenha uma cotação mais elevada. Agora, se abraçar em um dos dois, eu não te aconselho, porque a moeda pode cair para qualquer lado aqui, tá? A não ser que no ao vivo você encontre um cenário muito diferente, beleza? Se a cotação do Bayern estivesse muito mais alta, eu até confiaria um pouco mais no Bayern de Munique, mas é uma cotação praticamente parelha. E para finalizar, Leipzig e Liverpool. O Liverpool fora de casa venceu e venceu bem a equipe do Milan e depois dentro de casa venceu o Bolonha. O Leipzig já está numa situação bem mais complicada porque dos grandes aqui é a única equipe junto com o Milan que não
conseguiu uma vitória. Perdeu na estreia fora de casa na Espanha contra o Atlético de Madrid, gol no finalzinho, né? O jogo ia terminar 1-1, terminou 2-1, e também perdeu dentro de casa para a Juventus. Tudo bem, não pegou adversário fácil, mas esse é o preço do crescimento. O Leipzig não queria ser um time forte, grande, tá enfrentando só time enorme. Agora vai enfrentar o Liverpool, um dos maiores campeões da competição. E o Liverpool tem toda a justiça de estar com essa cotação de 1,80, vem jogando muito bem, vem de vitória no Clássico contra o Chelsea e vem de vitória fora de casa contra o Milan também na Champions. Então, a obrigação aqui é do Leipzig. Com o Leipzig tendo a obrigação de vir para cima, aqui é um cenário um pouco parecido com Young Boys e Inter de Milão. O Leipzig tem a mesma pontuação do Young Boys, tem um saldo de -2, precisa vir para cima e o Liverpool vai jogar em velocidade. Luiz Dias, Mohamed Salah, toda essa qualidade do Liverpool também na bola aérea. O Leipzig vai ter que lidar com tudo isso. Então, para mim, também é um jogo para correção de preço. Para mim, é um jogo para pelo menos 2 gols e também com uma possibilidade de ambas marcas. Vamos ver como é que tá a cotação, ó. O ambas tá ruim, pode melhorar. O 2,5 não tá tão ruim contra o jogo do Barcelona, mas também pode melhorar. E para mim, assim como no jogo da Inter de Milão com o Young Boys, o risco de você trabalhar a favor do Liverpool de olho fechado é a necessidade extrema do adversário. E o adversário jogando de maneira mais kamikaze faz com que esse back favorito ao Liverpool seja um pouco mais complexo. Então, eu trabalharia no ao vivo para correção de preço. Se o Liverpool não entregar tudo que se espera dele no início, essa cotação pode corrigir, e eu acho muito difícil o Leipzig ficar plantado lá atrás deixando o Liverpool dominar o jogo. Então tende a ser um jogo mais aberto, mais pegado, tá bom? Esses são os jogos que eu faria na Liga dos Campeões nessa quarta-feira. Você tem a opção de fazer Brest e Leverkusen, os dois com 6 pontos. O Brest venceu, se não me falha a memória, o Sturm Graz e depois venceu o Salzburg. O Leverkusen venceu o Feyenoord e depois venceu o Milan. O City está com uma cotação muito esmagada para cima do Sparta Praga, eu prefiro evitar. O Benfica, que deu um cacete no Atlético de Madrid, também vai com 6 pontos. Enfrenta o Feyenoord, que já está numa situação mais complexa, né, de 3 pontos. Aqui embaixo o Salzburg, que vem de derrota, enfrenta o Dinamo Zagreb. O Salzburg também está numa situação ruim aqui embaixo, né? 0 pontos, o Zagreb 1 ponto. Jogo dos desesperados, também pode ser um jogo interessante para gols. Atlético de Madrid vem de um cacete sofrido contra o Benfica, tem que dar uma resposta, e tem que dar uma resposta justamente contra uma equipe que venceu o Real Madrid, né? O seu rival, né, do derby. Então, é um pouco mais chato. Essa cotação de 1,48 do Atlético é mais tenso, né? O Atlético acabou de sofrer o primeiro gol aqui contra o Leganés e ter que virar o jogo. Então, eu não sei se eu confiaria essa cotação tão baixa para o Atlético de Madrid. Mas, enfim. Vamos falar sobre Cruzeiro e Lanús. Sul-Americana, semifinais. O Lanús, time argentino. Claro, espera-se de um time argentino decidindo em casa um jogo muito mais catimbado, e o Cruzeiro, obviamente, sendo o favorito. Utilizando o PDF de apoio em cima do que a gente vem acompanhando no Campeonato Argentino e no Campeonato Brasileiro, o Lanús ele vem horrível fora de casa, né? Nenhuma vitória, na maioria das vezes não consegue passar sem sofrer gol. É uma equipe até que sai bastante na frente do placar, mas não consegue administrar o resultado, né? Sofreu quase 2 gols de média por jogo. Jogou apenas 8 jogos fora de casa. O Cruzeiro jogou 15 em casa e sofreu menos gols do que o Lanús, para você ter ideia, né, da defesa ruim e frágil que tem o Lanús. O Cruzeiro sai mais na frente do placar, falha menos em marcar, fica mais jogos sem sofrer, tem um ataque muito mais agressivo, porém não vem tendo no Campeonato Brasileiro uma boa fase em casa. Tudo que o Cruzeiro precisava era melhorar o seu desempenho fora para poder crescer na competição do Brasileirão, e o Cruzeiro conseguiu piorar o seu desempenho em casa. E ele acabou tendo uma queda livre no Campeonato Brasileiro, né? Porém, na Sul-Americana está muito vivo, porém precisa conquistar o resultado em casa. Não é garantia que um resultado em casa vai te classificar fora de casa, mas ajuda demais da conta, principalmente nessas situações de quartas de final, semifinal, final, porque já é uma situação de jogos com tendência de ter poucos gols, né? O Galo, por exemplo, venceu o Vasco na Copa do Brasil e depois conseguiu segurar o resultado fora. O time do Flamengo venceu o Corinthians na Copa do Brasil e depois conseguiu segurar o resultado fora. Na Libertadores, o Flamengo não conseguiu o resultado em casa contra o Peñarol. A gente vai falar de Libertadores. E aí, fora de casa, o que aconteceu? O Peñarol segurou o empate, o Flamengo acabou sendo eliminado. Então é muito mais difícil você conseguir um resultado fora de casa se você não fez a sua parte em casa, tá bom? O Cruzeiro tem um aproveitamento muito melhor do que o Lanús, o primeiro tempo é melhor, o segundo tempo também, mas eu tomaria cuidado aqui, ó, o Cruzeiro também tem uma boa bola aérea, eu tomaria cuidado para não chancelar o Lanús somente pelo que ele fez
ou pelo que ele vem fazendo no campeonato argentino. A mesma coisa do River Plate com o Galo. Eu ainda estou gravando esse vídeo, estou gravando esse vídeo na terça-feira de manhã, não aconteceu ainda o jogo do Galo com o River Plate. Você já provavelmente, daqui a pouquinho já deve começar. O River tá péssimo fora de casa no argentino, mas eu não posso chancelar o River como um time ruim fora de casa só porque ele vem desfocado do argentino. Mesma coisa aqui no Lanús, tá? Então, toma um pouco de cuidado. Para mim, é um jogo para correção de preço. O Cruzeiro sim é favorito, mas se ele não entregar o que se espera no início, ele vai ter, obviamente, uma correção. Agora, para essa correção acontecer, o Lanús tem que vir para surpreender o Cruzeiro. Sendo um jogo ida e volta, é muito mais esperado que o Lanús recue, fique com um bloco mais reduzido, um bloco mais compactado. E isso vai acabar favorecendo um jogo de proposição do Cruzeiro, e essa cotação do Cruzeiro pode demorar um pouco mais para corrigir, inclusive pode até vir a cair. Tá? Não vou te indicar um jogo para gols, porque tudo que o Lanús quer aqui é uma desvantagem mínima, ou um empate, ou uma vantagem que seja mínima, né? Então, 1-0 Lanús, 0-0, 1-0 Cruzeiro não vai me fazer acreditar num jogo exposto, um jogo aberto com potencial para gols. O Cruzeiro conseguir 2 gols é diferente. É um cenário bem mais atrativo, que faria com que o Lanús viesse para cima para tentar pelo menos um, e aí o Cruzeiro poderia ampliar. De resto, eu não te indicaria mercado de gols por aqui. E para finalizar, Botafogo e Peñarol, tá? O que a gente tem que trazer de aprendizado de um Peñarol que conseguiu eliminar um dos melhores elencos e um dos elencos mais caros da América do Sul, que é o Flamengo? O Peñarol veio para o Maracanã para jogar bem compactado, bem fechadinho e no contra-ataque, quando assim o Flamengo permitisse. O que o Flamengo pecou? Pecou em não conseguir o resultado em casa. Porque fora, dá para vencer lá? Dá. O Flamengo jogou bem lá e poderia ter vencido, mas não criou tanta oportunidade, não finalizou tanto no gol, mas jogou bem. O Peñarol teve muito menos ações na sua própria casa. Por quê? Porque como o Peñarol tinha conquistado a boa vitória fora de casa, ele só precisava administrar. Então ele replicou, teoricamente, o mesmo jogo ainda na sua casa, sendo um jogo compactado para contra-ataque. Lá o Flamengo enfrentou uma força muito forte da torcida do Peñarol, claro, né? Um time muito copeiro, com muitas Libertadores. E aí você replica esse cenário para o jogo do Botafogo, e a situação é a seguinte: o Botafogo já viu que se deixar para o jogo da volta, a situação pode ficar complexa. Então, é preciso decidir em casa. Se o Botafogo consegue abrir uma boa vantagem contra o Peñarol em casa, é muito provável que o Botafogo chegue na final da Libertadores pela primeira vez. O que o Botafogo não pode fazer é dar bobeira nos contra-ataques. O 0-0 para o Peñarol é um resultado excelente, porque ele vai decidir em casa. Se tiver que segurar lá para jogar para os penais, ele vai. O Botafogo é muito mais time tecnicamente do que o Peñarol. Só que o Peñarol sabe jogar dessa maneira. Ele não tem nenhum tipo de problema de jogar recuado para contra-atacar. E aonde vai estar provavelmente a vantagem do Botafogo e o calcanhar de Aquiles do Peñarol? Colocar o Peñarol numa situação que ele não está confortável, que é conseguir um gol cedo, conseguir um cenário de vantagem e tirar o Peñarol da sua zona de conforto. Fazer o Peñarol ter que vir para cima. Botafogo, por exemplo, fazer 2-0. O Peñarol aqui vai ficar perdidinho, vai ter que vir para cima a qualquer custo. E aí é o Botafogo que pode explorar esses espaços. Agora, enquanto o Botafogo tiver num 0-0, toma muito cuidado com os contra-ataques do Peñarol. É muito provável que a gente veja um Botafogo dominando o jogo, as ações ofensivas, recuperando segunda bola. O Botafogo vai jogar praticamente ali com a sua zaga no meio campo, mas o Peñarol ele tá preparado para esse tipo de jogo, para jogar em velocidade, ok? Então, dá para pensar assim numa vitória do Botafogo? Dá. Se você é um trader, dá para trabalhar num back favorito? Dá. Assim como daria para ter trabalhado no jogo do Flamengo. Qual que é o problema? O Botafogo ele vai estar com a linha alta, exposta, e ele não vai poder errar, porque senão ele vai tomar contra-ataque. E o Peñarol é um time que aproveita situações de contra-ataque. Então, o Peñarol marcar gol aqui contra o Botafogo, claro que vai ser uma situação ruim para o Botafogo, mas não vai ser nada de outro mundo, porque o Peñarol vem preparado para isso. O Botafogo ele tem que ser mais efetivo que o Flamengo foi e mais efetivo do que o jogo defensivo do Peñarol. Se o Botafogo consegue, por meio das suas jogadas nas laterais, ataque em espaço dos seus atacantes, se o Botafogo consegue o primeiro gol, provavelmente o Peñarol já vai começar a sair um pouco da zona de conforto. 1-0 não elimina o Peñarol. Vai fazer com que o Peñarol talvez jogue um pouco mais desconfortável, mas não vai ser o suficiente para tirar o Peñarol totalmente do seu jogo. Agora, se o Botafogo consegue a proeza de fazer 2, aí sim.
principalmente se ainda for no primeiro tempo, o jogo tende até a abrir com potencial para mais gols, porque o Peñarol provavelmente, jogando contra uma equipe que vai ter capacidade de mais de 45 minutos fazer mais um gol, vai ter que sair para o jogo. E aí o cenário para gols fica, de fato, bem mais agradável, tá? Com o Botafogo vencendo por 2-0, se for ainda dentro do primeiro tempo, eu buscaria mais gols no segundo tempo, tá? Agora, jogo 0-0, ou Peñarol na frente, eu tomaria um pouco de cuidado para buscar gols. Se você é um Panther, eu não vou te indicar um handicap asiático, porque eu sei que o Peñarol só tende a se abrir se for um cenário de 2-0 para o Botafogo. Então, uma vitória do Botafogo mais simples ou por 2-0 pode ser interessante. No máximo, então, aqui um menos 1,25, tá? Agora, o cenário que eu gosto é um Botafogo tendo dificuldade de marcar no início, um Peñarol mais compacto, defendendo, e você tentar buscar uma vitória do Botafogo no segundo tempo com uma odd mais elevada, 1,80, 2, seria mais interessante. Na minha percepção, pelo que eu vi do Flamengo com o Peñarol, se o Botafogo não vencer nesse jogo aí, ainda dá para passar fora, mas o cenário fica bem difícil, porque tem a torcida dos caras, o Botafogo vai ter o fantasma do Palmeiras ali já fungando no cangote de novo no Brasileiro, agora a vantagem é de 1 ponto apenas. Botafogo vacilou e o Palmeiras venceu o Juventude de goleada. E o Botafogo vai enfrentar uma equipe multicampeã da Libertadores, muito copeira, fora de casa. Então o Botafogo tem que fazer o resultado em casa, na minha opinião, se quiser chegar nessa final com mais tranquilidade, tá bom? Em relação a apostas, acho que as cotações estão bem colocadas. Você, como um trader, pode explorar esse back favorito no Botafogo, porque o estilo de jogo, né, o cenário tende a te oferecer isso, mas se você é um Panther, eu esperaria uma cotação um pouco mais elevada. Tá bom? O espaço está aberto aqui embaixo para você me ajudar com informações, complementos de escalação, de desfalque e de outras informações que você possa ter, tá? Você torcedor do Botafogo, você torcedor de outras equipes que a gente comentou por aqui. Tem vários jogos complementares também da Série B que eu vou deixar no link aqui embaixo. Não esquece que daqui a pouquinho tem Galo e River Plate com cotação zerada em todos os mercados da Exchange Betfair. A Betfair que é minha parceira, o link da Betfair está aqui embaixo. Apostas são para mais de 18 anos. Faça com responsabilidade, cuide bem do seu capital. Fiquem com Deus e até amanhã.